A paz do Senhor, graça e paz da parte de Cristo. Você sabe o que é ortodoxia? Você sabe o que é heterodoxia? São palavras que nós vamos estudar hoje, aqui na revista dominical da CPAD. Você vai aprender muito sobre proteger seu guardião da santa palavra de Deus. Vamos estudar. A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para este canal. Te convido, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, neste canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal. Que Deus abençoe. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 11 da revista CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que vai ser bênção em nossa vida. Temos por título, nesta lição, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Esta aula será dada em muitos ministérios, em muitas congregações, muitas igrejas, no dia 12 de dezembro de 2021, sendo assim o Dia Nacional da Bíblia, o dia em que se comemora no nosso país o Dia da Bíblia, um dia muito importante, e falar da sã doutrina, a verdadeira sã doutrina. Nós vemos aqui o texto áureo, o apóstolo Paulo orientando o seu filho na fé, Timóteo, a perseverar nessa sã doutrina. Diz assim, o texto áureo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, perseverando nessas coisas, porque fazendo isto te salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Olha a importância de perseverar na sã doutrina de Deus, na palavra verdadeira. A palavra sã doutrina significa o ensinamento que vem desde o princípio e não sofreu nenhuma mutação. A sã doutrina é aquilo que se foi ouvido e permaneceu original, sem nenhuma distinção ou torção da palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui no texto áureo o apóstolo Paulo orientando seu filho na fé, Timóteo, a perseverar na sã doutrina, para que a sua vida fosse salva e daqueles que ouvissem também a Timóteo. A verdade prática diz de uma grande realidade, A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males e das heresias. Muitas heresias, muitas palavras tortas, não somente no tempo do apóstolo Paulo, mas nos dias que nós vivemos, existem pessoas usando da palavra para muitas coisas que não convêm. E por isso nós precisamos observar a palavra. Por isso, o próprio Jesus vai dizer, na sua oração sacerdotal, na sua oração pelos discípulos, pela sua oração por nós, pela sua oração por aqueles que ouvia, no verso 17 do capítulo 17 de João, ele vai dizer: santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Quando Jesus é tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, quando o tentador diz a ele: transforme estas pedras em pães, ele vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o salmista vai dizer como purificará o jovem o seu caminho, e então ele faz uma pergunta e logo após ele responde no verso 9, no capítulo 119 de Salmos. Ele vai dizer: observando conforme a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa bússola. O próprio Jesus, ao orientar os discípulos e aqueles que estavam com ele, em João capítulo 5, versículo 39, ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e garantir-te nela a vida eterna. Então é muito importante nós observarmos a palavra de Deus. Temos por leitura, em classe, leitura para nós meditarmos aqui, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 ao 6 e verso 11. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, é uma lição abençoadora. E temos aqui por objetivo geral observar o zelo pela sã doutrina. Observar na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa vida, na nossa conduta, a nossa perseverança em estar dentro da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Temos aqui, por observação, já na introdução
dessa revista 3 perguntas interessantes. Primeira pergunta, né? Qual o fim do mandamento? Nós sabemos, e quem já leu a revista, que é o amor, né? O amor é o fim do mandamento. Porém, nós precisamos meditar dia após dia. Segunda pergunta, por que devemos zelar pela sã doutrina? Porque temos o amor, não fingido, mas o amor verdadeiro pela palavra de Deus, pelo Senhor. E não queremos ver ela deturpada, ver ela erroneamente sendo pregada. E a terceira pergunta, qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? É permanecer na presença de Deus. Então vamos entrar aqui nos tópicos, nos seus subtópicos, né, de uma forma objetiva, para que possamos alcançar o seu coração. Tenho certeza que a aula, né, que será ministrada por muitos professores abençoados no país, será, né, alcançar os seus alunos a estar meditando na palavra de Deus e zelando por essa verdade que é a santa palavra do Senhor. No tópico 1, nós vamos ver dizendo ortodoxia versus heterodoxia. O que se fala isso? São duas palavras técnicas. No ponto 1 nós já vamos encontrar aqui falando sobre isso. São palavras, né, que nós vamos encontrar dentro da teologia para se explicar o que é verdadeiro e o que é falso, né? A ortodoxia fala do que é verdade. A heterodoxia fala do que é falso, do que é diverso. Existem muitas introduções, muitas coisas colocadas dentro da palavra de Deus. As palavras técnicas da teologia, ela quer explicar exatamente o que é verdadeiro e o que é falso. E aqui na parte, né, do meio para o final vai dizer, então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito a absoluto à conformidade com um princípio e doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das santas palavras. Então isso é o que é verdadeiro, é o que nós temos que perseverar, né? A Bíblia não ensina a fazer muita coisa que o povo está fazendo aí, né? A Bíblia não ensina a consagrar muitos objetos como estão consagrando por aí. A Bíblia não ensina a pedir tanto como estão pedindo por aí. Então é bom observarmos, é bom termos a santa palavra de Deus. Ela é o nosso manual, ela é a nossa bússola que vai nos levar para o céu. Terminando esse primeiro tópico, né, nós vamos entrar aqui no conceito de heterodoxia. O que é heterodoxia? Né? É o que se refere àquilo que é distorcido, aquilo que é diverso, ou seja, implantado dentro de algo que já existe, palavra de Deus, mas de uma forma ao contrário, de uma forma que venha corromper os bons costumes, como diz o apóstolo Paulo. E nós vamos ver também aqui do meio para o final, dizendo assim, para o apóstolo Paulo, a igreja deve se manter unida, doutrinária, da fé e combater com veemência as doutrinas de demônio. Então ele vai falar que há muitas das doutrinas que não são de Deus, que não levam o homem ao arrependimento, que não levam o homem a se aproximar de Deus e ser cheio da presença de Deus, como doutrinas de demônios, né? Então nós precisamos perseverar por isso. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa, né? Ela tem que ser taxativa sobre a palavra de Deus. Ela não sofreu mutação. O próprio Jesus vai dizer assim, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No livro de Apocalipse vai dizer, no seu último capítulo, dizendo, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio da palavra do Senhor. Nós vemos pessoas pregando e falando coisas que não são real. Então nós precisamos levar a nossa igreja a ler a verdadeira palavra de Deus, a meditar naquilo que é puro, naquilo que é santo e ter base para também combater os falsos ensinos. O que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo a dizer, né, persevera naquilo que você foi ensinado, persevera naquilo que você entende que é a palavra de Deus, aquilo que purifica. Se vir alguma coisa ao contrário, se vir alguma coisa que proíbe isso, que proíbe aquilo, mas isso não está na santa palavra, né, isso não é correto. Se há alguma coisa que libera isso, libera aquilo, mas não é da santa palavra, não persevera nisso, né? Então é muito importante entendermos que o Deus, ele quer que nós
vivamos a palavra de Deus, e se chegar alguém ao contrário, nós precisamos combater contra este mal. No final do tópico 3 vai dizer: devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária nas igrejas, ou seja, pregar a palavra, para que ninguém seja enganado, porque existem muitos enganadores, muitos que, como o apóstolo Paulo vai dizer já no final da revista, aqui nós vamos encontrar ele dizendo também para Timóteo, né, que muitos vêm como lobo, né, devoradores, querendo arrancar a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. Então nós precisamos perseverar nisto, como diz a palavra. Então, entrando já aqui no ponto 2, a ameaça da corrupção doutrinária. Então, nós que somos dirigentes de congregações, nós que lutamos e perseveramos por uma doutrina verdadeira, uma doutrina que traz transformação, renovação de pessoas, nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que entram, chega parecendo até, né, ser um bom pregador, tendo uma boa oratória, mas que não tem fundamento na santa palavra de Deus. Então o tópico 1 vai dizer: advertência do apóstolo. O apóstolo ele trouxe uma advertência a todos aqueles que estavam ouvindo, e nós vamos ver aqui, né, na parte A dizendo: em Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que ensinavam outras doutrinas. Então o tópico de número 2 vai dizer: ameaça de corrupção doutrinária. Né? Advertência do apóstolo Paulo. Em Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outras doutrinas. Não ensinar outras doutrinas. Colocar em cima do que já está posto. Né? Colocar um alicerce, colocar uma outra alicerce ali. Não. Né? Então ele vai chamar a atenção. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Vai dizer: aqui a palavra para outro é héteros, né? Diversos. Então nós vamos ver aqui, né, que diverso, héteros, né, que significa diverso. E como nós estamos falando aqui, heterodoxia, né, é aquilo que representa aquilo que é diverso, aquilo que vem em cima de um alicerce que já existe e vem distorcendo. Então nós precisamos vigiar contra isso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina como que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Este zelo para perseverar a sã doutrina trazia o contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos dos apóstolos. O apóstolo identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus e não perdoavam. Atos, capítulo de número 20, versículo 29 e 30. Então, falando desses homens perversos, que vem, né, distorcendo aquilo que é a santa palavra de Deus. No tópico 2, nós vamos ver aqui, né, quais eram os problemas de ordem doutrinária. Então, existia, né, aqueles que queriam vir para a igreja e permanecer da maneira que estava. Do meio para o final vai dizer: nas igrejas como em Corinto, em Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam ao costume pagão, né? Ou seja, vinham, mas não havia aquela transformação. Aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, muito conhecido, muito citado por todos nós. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando se vem para a casa do Senhor, é bom entendermos, né? Nos arrependemos do nosso pecado. E agora, né, aquilo que estava antes é modificado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui falando sobre alguns costumes, né, e algumas regras que havia. Na parte final vai dizer: outros traziam uma bagagem religiosa de legalismo judaico aliada ao gnosticismo, né? Tentavam implantar dentro da igreja aquilo que eles faziam antes. Ou seja, a igreja é um lugar onde ela precisa permanecer, né, sendo fiel a Deus, tendo aquele que se agrega à igreja, aquele que, né, compõe a igreja, um membro da igreja, o corpo de obreiro da igreja, ele precisa ser modificado pelo Senhor, né? Se ele era o que era antes, não é mais, e agora ele é uma pessoa santa, uma pessoa que está
perseverando para estar na casa do Senhor. Ou seja, se eu venho de um costume e tento implantar esse costume dentro de uma religião, ou dentro da igreja, ou dentro da palavra de Deus, eu estou totalmente torcendo o que é santo, o que é verdadeiro. E isso era o que acontecia quando Paulo estava chegando à igreja para visitar, ele via que muitos teólogos, muitos filósofos estavam chegando dentro da igreja, mas continuava com as mesmas práticas de antigamente. Hoje em dia é muito fácil ver, né, algumas dominações, vamos dizer, ou alguns ministérios que se adaptaram com algumas outras religiões. Isso não é legal, isso não é certo, isso não é a sã doutrina, né? O necessário é se converter e verdadeiramente voltar para Cristo. Verdadeiramente nós vamos vendo Paulo orientando, né, que os costumes que eram antes não pode ser adaptado agora. O Evangelho é santo, é puro e nós precisamos também perseverar desta maneira. No ponto 3 vai dizer fábulas e genealogias intermináveis, né? Muita falação. Diz assim: no tempo de Paulo havia mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos, né? Não existe isso, culto aos anjos. Os anjos são ministros de Deus para servir aos homens na terra, né? Nós bem entendemos que os anjos até queriam ministrar a palavra, mas Deus deu essa incumbência aos homens. Então nós entendemos, né, que não se pode ter culto aos anjos. E quantos tipos de cultos que acontecem por aí, né? Pessoas que cultuam isso, cultuam aquilo, né? Imagens e por aí por diante. E nós sabemos que a sã doutrina não nos ensina desta maneira. Nós precisamos perseverar e lutar contra esse tipo de coisa. Só existe um Deus que recebe adoração, Deus, né, que está no céu, Ele quer a sua adoração, Ele quer o seu louvor. E naquela época existia culto aos anjos, existia muitas outras coisas acontecendo dentro desse território chamado evangélico, chamado Igreja de Deus, e Paulo, ao ver isso, vai começar a orientar e dizer: não, nós temos amor pela palavra, nós fomos conquistados por este amor grande, e este amor nos leva, nos constrange a amar o Senhor. Na parte final ele vai dizer: o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade de intelecto, mas para nos fazer caminhar com coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. E nós vamos ver aqui esse texto de não fingido ocorrer muito no tópico 3, porque é a grande realidade. Se eu vivo uma fé verdadeira, eu protejo com todas as minhas armas o Evangelho de Deus. Eu não deixo que nada venha combater o Evangelho de Deus. E quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, isso não é para exaltar o meu ego ou o meu conhecimento. Não. Isso é para exaltar a Deus, para mostrar que Deus está na nossa vida. Naquela época existiam pessoas que estavam deixando que o seu ego falasse mais, porque era mais estudado, porque tinha feito o curso disso, né? E feito tudo. E agora ele se sentia melhor, ele trazia palavras do seu próprio conhecimento, às vezes, ou da vida que ele vivia antes, e agora implantava dentro da igreja e queria que as pessoas, né, também ficassem assim. Mas quando o apóstolo Paulo chegou e viu, ele disse: não, não é desta maneira, porque o amor de Deus nos constrange a falar a verdade. A verdade, ela não machuca, né? Ela pode, na hora, dar aquele choque, mas ela transforma, ela traz vida, e necessitamos pregar a verdade aonde quer que nós for. Chegando agora, né, ao tópico 3, a igreja como guardiã da sã doutrina. Nós evangélicos temos esta incumbência. Você na sua congregação, na sua igreja, os alunos que estão a te ouvir, né, tem esse dever, tem essa oportunidade dada por Deus, e também, né, é o nosso compromisso proteger a sã doutrina de Deus. Então a igreja como guardiã da doutrina é a única instituição, como lemos na Verdade Prática, que protege, que guarda a sã doutrina de Deus. Né? Ela está sendo muito corrompida por aí, né? Existem igrejas e religiões, né? Por todos os cantos, aonde pessoas vão pegar um trecho de uma Bíblia, né? Um texto
e ali vão colocar como base para uma heresia, e nós bem sabemos que isso tem acontecido nos dias atuais de monte, de muito. E nós, como cristãos verdadeiros, devemos dizer não. Nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. Tua palavra permanece para sempre. E Jesus diz que é pecado. Se, né, o Senhor Deus diz que não não concorda, não concorda. Então, se ele diz que não aceita, também não temos que aceitar. Então nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, né, nos orientando aqui na parte A, né, no ponto 1 do subtópico, vai dizer: a igreja é coluna da firmeza e da verdade, né? Então pregue a verdade. João capítulo 8, versículo 36 diz: se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Então nós somos livres para pegar a verdade. Coisa maravilhosa é a verdade. Nós somos a coluna. O que é a coluna? A coluna é que sustenta. Então nós sustentamos a verdade, né, diante de tantas falsidades, né, tantas crenças que têm vindo. E aqui na parte final ele vai dizer: por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina, contra todo erro, oposição intelectual, filosófica, religiosa, dos falsos mestres. Não podemos não podemos nos descuidar deste nosso papel. Não podemos aí descansar, vamos dizer assim, porque existe muitas coisas, né? Aquilo que diz a palavra do Senhor: nós precisamos estar vigiando todo o tempo, né? Vigiai sem cessar, orai sem cessar. Então essa é a grande verdade. Nós, como ministro do Evangelho, não podemos descansar, né? Porque existem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor. Nós precisamos permanecer firmes. E o ponto 2, para nós já terminarmos aqui essa aula, se já foi bênção para você, até agora deixe aí o seu like, deixe o seu comentário aqui, né? Nós vamos ler todos que aqui chegarem e queremos estar aí junto, né, na lição, na próxima revista que vai chegar em 2022, né? Tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. O objetivo do zelo pela sã doutrina. E aqui nós vamos ver aqui, eu nominei aqui como 9 pontos interessantes para a nossa vida, para que nós possamos ter zelo por esta obra tão abençoadora. Diz assim: qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Foi a primeira pergunta da revista, né? Perseverar no amor de um coração puro e de uma fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, né? Não ser fingido, mas verdadeiro. Defender esse Deus que deu o seu Filho por nós, né? Que o seu Filho ressuscitou o terceiro dia e assentou à destra do Pai, e em breve vai voltar para buscar a tua igreja. Esse é o número 1. Número 2, a finalidade da defesa de doutrina é o amor com prática sincera da fé em Cristo. Se nós temos fé em Cristo, nós defendemos. Nós temos a fidelidade de defender a santa palavra, né? Ouvir alguma coisa que eu não concordo, que eu não conheço na Bíblia, já de logo, né, descartamos ou combatemos com a verdadeira palavra de Deus. O terceiro, né, o falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensão, né, gangrena na comunhão. Ou seja, quando algo vem que não é de Deus, que não é Deus que está, isso vai gerar algumas situações desagradáveis, vamos dizer assim, como dissensões, né, luta, peleja, briga, gangrena. O que é aquilo, né? Uma doença que está ali e que vai trazendo problemas de amputação, né, de corte. Isto são problemas seríssimos dentro da igreja. O ponto 4, logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração não puro, de uma fé não fingida, como está em 1 Coríntios. Então aqui nós vamos ver, né, falando sobre isso. Agora nós vamos falar sobre primazia pelo amor. O tópico 3 vai falar sobre isso. Primazia pelo amor. O amor à obra, o amor à palavra do Senhor. Porque aquele que permanece no amor, né, defende a Cristo, protege a Cristo. Então nós vamos encontrar tudo isso aqui. A primazia pelo amor é o terceiro. O fim do mandamento é o amor. Em Timóteo, o amor parece como um freio
um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Então este amor pela palavra, este amor pelo aquilo que Cristo fez, nos constrange a estar protegendo e amando a Cristo. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra as pessoas. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante até o 18, ele falando que a nossa guerra, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades do inferno. Nunca é contra as ideias, contra aquilo que vem contra a palavra de Deus. Então nós combatemos, não aceitamos de maneira alguma, porque somos protetores, guardiãos da palavra de Deus. O zelo do apóstolo justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres o infiltrasse na igreja. Neste caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito, O amor pela palavra. Ou seja, se eu vejo algo que está errado, se eu vejo algo que está crescendo, mas esse algo vai nos trazer problemas, vai nos trazer situações onde vemos que Deus não está no negócio, é hora de cortarmos, é hora de tirarmos do nosso meio. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora e não se tratando de mero sentimento, mas algo que protege, que guarda, que ama. Quando o pai chama a atenção de um filho, não é porque não gosta, porque não ama, não, é porque ama e quer guardá-lo. Assim é a palavra de Deus. Se nós protegemos, é porque nós a guardamos, porque nós a protegemos. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. Sabe o que está acontecendo errado e logo já vê espiritualmente. Deus já lhe dá o discernimento do que está acontecendo, porque Deus ele é espírito e Deus também lhe zela pela sua obra e usa os fiéis da terra para proteger a sua santa e poderosa palavra. Como ela começou de início poderosa, ela foi durante o tempo. Existiu muitos que tentaram corromper, mas Deus não o permitiu, dando assim, sempre levantando alguém para proteger a palavra de Deus. Que você seja aquele que Deus levantou na sua localidade, no seu lugar, na sua igreja, para pregar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro cristianismo. Então vamos ver aqui na parte final dizendo: no amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência. Nem é lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois cultiva uma fé não fingida. Então não tem lugar para heresias, não tem lugar para acrescentar algo naquilo que já está edificado. Então isso é verdadeiramente aquele que zela pela palavra de Deus, por aquele que cuida da palavra do Senhor. A conclusão diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus e a fonte genuína para a doutrina cristã. Então que ela seja a sua bússola, que ela seja o seu GPS que vai te levar para o céu, que ela seja a nossa condutora para chegar até a Cristo. Por isso precisamos ser dedicados, estudarmos da Santa Sagrada Escritura, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Por isso é importante ler a palavra, por isso é importante estar observando a palavra de Deus. Como já citei aqui, mais uma vez citarei, João capítulo 5, versículo 39, quando Jesus conversando com os judeus, falando exatamente de examinar as escrituras, porque são elas que testificam de Cristo, são elas que falam. Então eu preciso examinar para eu combater qualquer tipo de heresias, qualquer tipo de coisa que se levanta contra Deus. Eu preciso estudar a palavra. Levemos em conta que a fidelidade dela é o amor para com Cristo. Vivemos com um coração puro e uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira no Deus que salva, cura e leva para o céu. O exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Então que nós possamos zelar por essa grande palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, que nos leva para o céu, que denuncia o pecado, que ama o pecador. Isto é importante, estarmos sempre anunciando. Que Deus te abençoe, se você chegou até aqui nesse vídeo, é uma boa aula e que Deus continue nos fortalecendo em nome de Jesus.